Olá, gente, tudo bom? Nós terminamos na última semana o sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o sistema. Vamos começar hoje falando sobre o sistema digestório, tá certo? Então, um sisteminha simples, porém um sistema muito extenso, tem muito conteúdo para a gente estudar. E eu queria um pouquinho da atenção de vocês, porque é extremamente importante, tá certo? Um sistema mais importante que existe, sem dúvida alguma, é o sistema digestório, tá? Então vamos lá. Do que se trata o nosso sistema digestório? Gente, o sistema digestório, como a gente sempre começa um sistema, a gente sempre começa dessa forma, né? O sistema digestório nada mais é do que um conjunto de órgãos, né? Todo sistema é um conjunto de órgãos que tem como objetivo principal realizar a digestão dos alimentos. Tá? Então esse é o objetivo do sistema digestório, realizar a digestão, tá certo? E ele é constituído pelos seguintes órgãos, né? Então tá aqui, órgãos do sistema digestório. Então nós temos aqui, a gente divide, quando vai estudar o sistema digestório, em dois grupos de órgãos. Nós temos esse aqui, ó, que são os órgãos que fazem parte do que a gente chama de canal alimentar. Canal alimentar. O que é o canal alimentar? É o canal por onde o alimento passa. Tá? O caminho que o alimento percorre eu chamo de canal alimentar. Então, quais são os órgãos do canal alimentar? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Muito simples isso. Então, esses são os órgãos que o alimento percorre. O cara, quando coloca o alimento na boca, deglute. Então, o caminho que ele percorre é isso aí. E o outro grupo de órgãos são os órgãos anexos, que a gente divide em três órgãos. São chamados de órgãos anexos porque não passa alimento por eles. Então são órgãos que estão ligados ao canal alimentar. O que é que eles vão produzir? Eles vão produzir as enzimas e também substâncias que irão facilitar a digestão. Então os órgãos anexos são glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Tá certo? Então essa é uma divisão que a gente utiliza para estudar o sistema digestório. Tá? Então repetindo, o sistema digestório são órgãos cujo objetivo final é realizar a digestão. Aí eu faço uma próxima pergunta. Se são órgãos que têm a função, têm como objetivo principal realizar a digestão, eu pergunto, o que é digestão para vocês? Vocês conseguem responder o que é digestão? Muito simples. Digestão, gente, nada mais é de que a quebra de macromoléculas em partículas menores. Tá certo? O que é que ocorre? A gente, quando ingere o alimento, aquele alimento que a gente ingere, a gente não consegue digerir não. Porque ele é grande, a molécula é grande. Por exemplo, a molécula de proteína é gigante, a molécula de proteína. Então a gente não consegue digerir uma molécula de proteína, absorver, melhor dizendo, aquela molécula de proteína. A gente tem que digerir. A gente quebra a molécula de proteína em partículas menores, para que a gente possa absorver aquele nutriente. Tá certo? Então isso é digestão. Então recapitulando, digestão nada mais é do que a quebra de macromoléculas em partículas menores. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que é digestão, né? Então olha só, o objetivo do sistema digestório, de um modo geral, é realizar a digestão. A digestão o que é? É a quebra de macromoléculas em partículas menores. Tá certo? Então, o sistema digestório como um todo, ele tem várias funções. Então, são vários órgãos. Olha aqui, olha o tanto de órgãos que é o sistema digestório. Boca, faringe, esôfago, enfim. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 órgãos do sistema digestório. Então, ele tem várias funções. Então, quais são as funções do sistema todinho? Está aqui embaixo. Mastigação. Tá? Primeira função, mastigação, que é o ato de mastigar os alimentos. A deglutição, que é quando você coloca o alimento na boca e vai deglutir, vai colocar para a faringe. Depois, secreção de enzimas, que é quando os órgãos anexos secretam as substâncias para a digestão. Tá? Depois de secretar as enzimas, ocorre de fato a digestão dos alimentos, e depois que ocorre a digestão, ó, aqui, ó, tá faltando uma funçãozinha aqui, tá? Ó. Então deixa eu colocar aqui, ó, rapidinho. Digestão. Depois nós temos a absorção
de nutrientes, absorção de nutrientes e, por fim, a eliminação dos resíduos da digestão, tá certo? Então essas são as funções do sistema digestório todinho. Então mastigação, tem elementos no sistema digestório que fazem a mastigação. Se eu perguntasse a vocês, quais são os elementos que fazem a mastigação? Todo mundo responde, né? São os dentes, vamos estudar daqui a pouco. Quem é que faz a deglutição? É a nossa língua, vamos estudar daqui a pouco. E assim vai, tá bom? Então essas são as funções do sistema digestório como um todo, tá? Então a partir de agora, nós iremos estudar cada um desses órgãos, tá certo? Então, vou dividir em duas etapas. Nessa primeira aula a gente estuda boca, faringe e esôfago, e depois a gente conclui o restante dos órgãos, tá certo? Talvez a gente vá até estômago, dependendo do tempo e duração, porque fica uma aula muito extensa. A gente faz até esôfago ou até estômago, tá? Então, continuando. Portanto, vamos estudar primeiro nossa boca, tá certo? Então, a boca é uma estrutura extremamente importante, principalmente para o aluno de odontologia, extremamente importante para o aluno de fonoaudiologia, extremamente importante para o aluno de nutrição, de enfermagem, enfim, o sistema digestório é importante para todos os cursos, tá? Então, mas vamos dar uma estudada direitinho desses órgãos aí. Então vamos lá, primeiro órgão, boca. Na boca, primeira coisa, a boca é o primeiro órgão do canal alimentar. Então na boca nós vamos encontrar, dentro daquelas funções que eu falei, então na boca nós vamos encontrar duas ou três funções importantes. Então na boca nós vamos encontrar elementos com função de mastigação, que são os dentes, vamos estudar daqui a pouco. Nós vamos encontrar elementos com função de deglutição, que é a língua, vamos estudar daqui a pouco. E também na boca nós vamos encontrar elementos que vão fazer a digestão de nutrientes, que é a saliva. Tá certo? Então existe uma estrutura na saliva, que é a amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares, vai estar daqui a pouco, e que faz a digestão, sobretudo, de amido, tá certo? Então a amilase salivar, que é uma enzima produzida pelas glândulas salivares, é uma enzima encontrada na saliva, ela vai realizar a digestão de amido, tá certo? Então a boca, para a gente estudar anatomicamente, a boca nós vamos dividir em duas partes, tá certo? Então na boca nós temos, ó, nessa outra imagem aqui, ó, então a divisão anatômica da boca. Então a boca está dividida anatomicamente em cavidade oral, que é essa cavidade todinha aqui, ó. Então o sujeito com a boca fechada, tudo que está por trás dos dentes, onde está localizado, por exemplo, a língua, onde está localizado lá em cima o palato, que vulgarmente a gente chama de céu da boca. Então isso é a cavidade oral, tá certo? E aqui na frente, ó, esse espaço que tem aqui, ó, você está vendo a setinha, ó, esse espaço que existe entre a gengiva, entre os dentes e os lábios, e aqui do lado também, ó, esse espaço aqui todinho, ó, entre os dentes aqui, ó, e a bochecha, tá certo? Então isso aqui, ó, esse espaço, olha a setinha, esse espaço aqui, ó, e esse espaço a gente chama de vestíbulo bucal, tá certo? Então a boca anatomicamente é dividido em cavidade oral e vestíbulo bucal, tá certo? Então a primeira coisa a entender hoje é a divisão anatômica da boca, cavidade oral e vestíbulo bucal. Agora delimitação anatômica, como é que ela está delimitada? Uma coisa é divisão anatômica, outra coisa é delimitação. Delimitação é em cima, embaixo, anteriormente, posteriormente. Como é que está delimitada a boca? Então muito fácil, ó. A boca está delimitada posteriormente, ó, aqui atrás, ó, essa parte posterior da boca, todinho, ó, nós temos essa abertura, que é formada, é um orifício chamado de istmo das fauces, tá certo? Que é uma abertura que existe lá no final da boca, tá certo? Ele comunica a boca com a faringe lá atrás, istmo das fauces. Então é uma delimitação posterior. Anteriormente, é delimitado pelos lábios, né? Então aqui nos lábios é a delimitação anterior da boca.
superiormente é delimitada, ó, por essa estrutura, que é o nosso palato, vulgarmente chama de céu da boca. E inferiormente existe o assoalho da boca, que é delimitado por um músculo, acho que aqui dá para ver, ó, que é esse músculo aqui, ó, chamado de músculo miloioideu. É o músculo que vai formar o assoalho da cavidade da boca. Tá certo? Então isso é a delimitação da boca. Vamos estudar especialmente a cavidade oral primeiro, tá certo? Então vamos lá. Então a cavidade oral, que é tudo que existe por trás dos dentes, superiormente na cavidade oral, ó. Vamos ver a cavidade oral. Ó. Vou pegar aqui a cavidade oral. Superiormente tem um palato, que é dividido em palato duro e palato mole, tá? Que é essa partezinha aqui, ó. Palato mole, que é essa partezinha, quando você abre a boca, lá embaixo tem essa estrutura que é chamada de úvula palatina, né? É o palato mole. Então, superiormente tem o palato, que é dividido em duro e mole. Inferiormente tem o assoalho, que é o músculo milioide. E anteriormente tem os dentes. Posteriormente tem o istmo das fauces. Tá bom? Então vamos estudar primeiro os elementos. Então nós temos na boca funções de... Repito. Na boca nós temos elementos com função de mastigação, que são os dentes. Com função de deglutição, que é a língua, e com função de digestão, que é feita através das enzimas. Vamos estudar cada elemento desse. Primeiro, os dentes. Vamos falar um pouquinho de dente, tá? Vamos pegar essa sequência aqui. Deixa eu procurar os dentes, tá? Então, assim, ó, os dentes... tá aqui, ó. Então, os dentes, assim, ó, nós temos na arcada dentária, superiormente e inferiormente, a quantidade de 32 dentes, né? 16 dentes em cima, 16 dentes embaixo. Distribuído da seguinte forma, eu tenho aqui, ó, na parte inferior e na parte superior dos dentes, ó. Outra imagem, não dá para ter nenhuma imagem melhor da boca assim não, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui, ó, na parte anterior da boca, nós temos esses dentes, são chamados de dentes incisivos, que são esses, ó. São 4, 1, 2, 3, 4 incisivos. Então são 4 incisivos aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, e 4 incisivos aqui embaixo. Tá certo? Então tem incisivo em cima e incisivo embaixo. Esse incisivo tem a função de cortar os alimentos, tá? Ao lado dos incisivos, nós temos os caninos. Nós temos, portanto, 2 caninos em cima e 2 caninos embaixo. Os caninos têm a função de rasgar os alimentos. Depois dos caninos, vou mostrar outra imagem aqui atrás. Ó. Incisivos, depois os caninos. Ó. Depois eu tenho dos caninos, eu tenho os pré-molares. Está aqui, ó, 2 pré-molares, ó, de cada lado. Ó. Então eu tenho 4 pré-molares em cima e 4 pré-molares embaixo. E por fim os molares, que são os últimos dentes. São 6 molares em cima, 3 de cada lado, 6 molares em cima e 6 molares embaixo. Tá certo? Então, dessa forma os dentes estão distribuídos. Ó. Tranquilo? Então, não tem mistério a distribuição dos dentes. Então, esses são os dentes. Incisivos têm a função de cortar os alimentos, os caninos têm a função de rasgar os alimentos, os pré-molares e os molares vão ter a função de mastigar e de triturar os alimentos, tá certo? Então, para o pessoal da odontologia especificamente, vocês vão estudar os dentes propriamente dito, né? A anatomia dental, estudar a coroa, a polpa, a raiz, isso aí vocês vão estudar lá em anatomia topográfica, tá bom? Aqui a gente vai falar de um modo mais generalista. Tranquilo, gente? Então esse é o primeiro elemento, são os dentes, que tem essa função de mastigar e triturar os alimentos, tá bom? Aí vamos falar do segundo órgão importante na boca, que está relacionado com a deglutição. Então tá aqui esse órgãozinho simples, ó,
vou mostrar todinho para vocês, que é a nossa língua. Tá bom? Tá aqui a linguinha. Então a língua é um órgão que está localizado na cavidade oral, então um órgão que está dentro da cavidade oral, e ele é dividido anatomicamente em 3 partes. Tá? Divisão anatômica da língua. Nós temos aqui, ó, a pontinha da língua é o ápice da língua, aqui o ápice, ó, divisão anatômica da língua, ápice. Depois nós temos toda essa superfície da língua, que é o corpo da língua, e o finalzinho da língua é a raiz. Então tem o ápice, o corpo e a raiz da língua. Essa é a divisão anatômica, tá certo? Então esse órgão, ele está localizado na cavidade oral. Repara que existe um elemento abaixo da língua, ó, aqui a língua, né? Abaixo da língua, se você abrir sua boca e verificar abaixo da língua, tem essa pregazinha aqui, ó, que é chamado de olha o nome aqui, gente, para vocês copiarem, ó. Frênulo da língua. É um elemento que vai ser importante para limitar o movimento da língua. Tá certo? Então ele limita o movimento da língua. Tem pessoas que têm esse frênulo muito curto. Tá? É quando a gente utiliza aquele termo, né? Fulano tal tem a língua presa. Aí fica falando assim, né? O cara fala assim. Então isso aí, quem fala assim, vulgarmente chama de língua presa. Problema no frênulo. Essa estruturazinha que limita o movimento da língua. Tá certo? Aí vamos observar o seguinte. Portanto, a língua tem várias funções. Tá? Então a divisão anatômica da língua, ela é dividida em ápice, raiz e corpo, e tem as seguintes funções. A língua é importante. A língua tem funções mecânicas e tem funções fisiológicas. Tá? Quais são as funções mecânicas da língua? Muito simples. Ó. A língua tem a função mecânica de deglutição. Perfeito? Então o cara quando o alimento está na boca, quem deglute o alimento, quem joga o alimento para a faringe é a língua, primeira função mecânica. Segunda função mecânica da língua. A língua é importante para direcionar o alimento para os dentes durante a mastigação. Portanto, a língua também é importante na mastigação, porque ela vai direcionar o alimento. O cara está com o alimento na boca, ela empurra o alimento para um lado, empurra o alimento para o outro. Tá? Essa é a segunda função da língua. São funções mecânicas. E funções fisiológicas. Quais são as funções fisiológicas? A principal função fisiológica da língua é o paladar, a percepção de sabor. Tá certo? A língua é um órgão sensorial. Além de um órgão que tem a função eminentemente mecânica, como deglutição e direcionar o alimento, ele também é um órgão sensorial. Então ele é um órgão que tem um sentido especial, que é o paladar. Agora, existem elementos específicos na língua que têm a capacidade de perceber o sabor. Que elementos são esses? Quais são os elementos que percebem o sabor? São as papilas linguais. Olha aqui as papilas linguais. Olha o nome aqui, gente, para vocês copiarem. Ó. Papilas linguais. Então, as papilas linguais são, olha o nome aqui, ó. Eu tenho aqui do lado, na parte lateral da língua, eu tenho papila folhada, de folha. Perfeito? Aí aqui no final da língua, entre o corpo e a raiz aqui embaixo, eu tenho essas papilas redondinhas aqui, ó. São chamadas de papilas circunvaladas. Papila circunvalada. Tranquilo? E por último, eu tenho essas outras duas papilas, que estão distribuídas no corpo da língua e no ápice da língua, ó. Papila filiforme e papila fungiforme. Tranquilo? Essas, portanto, são as papilas linguais. Papila folhada, circunvalada, filiforme e fungiforme. Tranquilo? Então, olha só, recapitulando. A língua, portanto, gente, ela tem, se eu perguntar a vocês, funções da língua. Simples, né? Existe função o quê? Fisiológica e função mecânica. Qual é a função fisiológica da língua? Paladar. Quais são os elementos que percebem o sabor? São as papilas linguais. Quais são as papilas linguais? Papila folhada, circunvalada, filiforme e fungiforme. Tranquilo? Qual é a divisão anatômica da língua? A língua é dividida em
ápice, raiz e corpo da língua. Tranquilo? Então esse é o segundo elemento importante existente na língua. Tá certo? Já falamos sobre dentes e falamos da língua. Eu vou aproximar aqui outra imagem. Ó. Se eu pego aqui, pronto, essa imagem aqui da língua, ó, uma imagem mais aproximada, para você ver aqui um detalhe importante. Tá aqui a linguinha, ó. Aí nós temos, ó. Aí eu peguei uma imagem, peguei uma fotografia da superfície da língua e ampliei aqui embaixo, onde eu estou mostrando essa seta. Isso aqui é uma ampliação da superfície da língua, tá? O que é que eu observo? Eu observo as papilas. Essas redondinhas aqui são as papilas circunvaladas. Essas outras aqui são as papilas, ó, fungiformes. E essas mais pontudas são as papilas filiformes. Tá certo? Aí, o que ocorre? Observa aqui na superfície da língua que eles têm espaço, ó, cavidades, ó, entre uma papila e outra tem esse espaço. Portanto, a língua não é lisa, não. Então, o que ocorre? Você, quando está mastigando, na superfície da língua fica resto de alimento. Na superfície da língua. Tá? Então, esse resto de alimento precisa ser retirado. Porque se não for retirado, o cara vai ter problema de... Esse alimento vai entrar em decomposição. Vai ficar alimento podre na superfície da língua. Tá certo? Aí forma uma superfície amarelada na superfície da língua. Que a gente vai chamar tecnicamente de saburra lingual. Então é importante quando você for escovar os dentes, ó, escova também a língua para retirar o quê? A saburra lingual, que é resto de alimento que fica na superfície da língua. Tranquilo? Já falamos de dente, portanto, língua é isso. Aí vamos falar um pouquinho agora da outra função da língua não, que a gente observa na boca, que é a digestão, sobretudo digestão de amido. Tá bom? Quem é que produz essas substâncias? São as glândulas salivares. Então vamos falar um pouquinho de glândula salivar. Então tá aqui. Gente, as glândulas salivares são estruturas que vão produzir saliva. A gente sabe disso. A glândula salivar vai ter a função básica de produzir saliva. Aí, o que ocorre? Existem, essencialmente, dois grupos de glândulas. Existem as glândulas que a gente chama de glândula menor e existem as glândulas maiores. Tá certo? As glândulas maiores são essas três aqui que você está vendo. Ó. Vou falar delas daqui a pouco. Parótida, submandibular e sublingual. São as glândulas maiores. Vou falar delas daqui a pouco. E as glândulas menores são glândulas, como o próprio nome já diz, são glândulas pequenas. E essas glândulas vão produzir saliva em pequena quantidade. Tá certo? As glândulas menores produzem saliva em pequena quantidade. Onde é que eu encontro essas glândulas menores? Por exemplo, eu encontro glândula menor no lábio. Aqui no lábio. Aqui eu pego aqui o lábio da gente. É cheio de glândula salivar. Eu vou chamar de glândula labial. Tá certo? Eu vou encontrar a glândula menor aqui no palato. Aqui, ó. Olha o palato do cara aqui, ó. Céu da boca, no palato. É cheio de glândulas menores, que eu vou chamar de glândula palatina. Então eu tenho glândula lingual, glândula palatina. Na superfície da língua eu tenho as glândulas linguais. E na bochecha eu tenho as glândulas molares. Então essas são as glândulas menores. Então, repito, se eu perguntasse onde é que eu encontro glândula menor, quais são as glândulas menores que existem? Então tem glândula palatina, que é uma glândula que está localizada no palato, no céu da boca. Glândula labial, que é uma glândula localizada no lábio. Glândula lingual, que está localizada na língua. E glândula molar, que está localizada na superfície interna da bochecha. Tá certo? O que é que essas glândulas fazem? Produzem saliva em pequena quantidade. Essa saliva em pequena quantidade serve para quê, basicamente? Para lubrificar a cavidade da boca. Lubrifica o lábio, lubrifica a língua, lubrifica o palato, então lubrifica. Essa glândula é volumosa? Essa saliva é volumosa? Não, é uma saliva em pequena quantidade. Quem é que produz a saliva de grande volume? Que é aquela saliva que é importante para
rica em enzimas, que vai digerir amido, principalmente, digestão de amido. Essa glândula volumosa é importante para lubrificar o bolo alimentar. Então, quando o cara mastiga o alimento, esse alimento é transformado no que a gente chama de bolo alimentar. Então, ela é importante para lubrificar o alimento, lubrificar o bolo alimentar. E também essa saliva é importante para facilitar a deglutição. Tá certo? Então, quem produz essa saliva em grande volume não são as glândulas menores. Quem produz a saliva em grande volume são as glândulas, tá aqui, ó, maiores, tá? Essas três, ó. Parótida, submandibular e sublingual. Então, 3 glândulas maiores, tá aqui o nome, ó. Vocês copiaram, ó. Glândula, tá aqui, ó. Parótida, ó, a setinha, parótida. Dá um tempinho aí para vocês escreverem. Parótida. Essa outra aqui embaixo, ó. Glândula submandibular. Tá aqui a glândula submandibular. E a última tá aqui, ó. Glândula sublingual. Tá embaixo da língua, ó. Chama de glândula sublingual. Tranquilo? Então essas são as 3 glândulas maiores. Obviamente, você está vendo a imagem, a maior de todas é a glândula parótida. A glândula parótida é a glândula que produz a maior quantidade de saliva. O que eu quero que vocês saibam de importante aqui? Ó? É que essas 3 glândulas produzem saliva. Qual é a importância da saliva? Eu já citei 3 delas. A saliva é rica em amilase salivar, que vai digerir amido. A saliva é importante para lubrificar o bolo alimentar durante a mastigação. A saliva é importante para deglutição, facilita a deglutição. E a saliva é importante para lubrificar a cavidade da boca. Perfeito? Agora eu quero que vocês saibam o seguinte. Essa saliva que é produzida nas glândulas maiores, que são essas 3 glândulas, elas vão ser jogadas, vão ser desembocadas em que parte da boca? Vão ser desembocadas na cavidade oral ou no vestíbulo bucal? Nos 2 lugares, tá? Então quem é que produz a saliva e joga essa saliva na cavidade oral? A glândula sublingual e a glândula submandibular. Olha só a imagem, ó. Essa glândula submandibular e essa aqui que é a sublingual, elas produzem saliva. Tá vendo esse caninho aqui verdinho? Esse é um ducto que recebe o nome da glândula, tá? Então isso aqui é o ducto da submandibular. E esse verdinho aqui, ó, ducto da sublingual, que são esses outros ductos menores, ó. Tá certo? E o verdinho aqui é o ducto da glândula submandibular. Então esses ductos, eles conduzem a saliva da glândula até a cavidade oral. Aqui embaixo, ó, abaixo da língua. Se eu pegar nessa outra imagem aqui, ó, se você observar abaixo da língua, ó, eu tenho, ó, essas pregas aqui, ó. São as pregas sublinguais. Abaixo da língua tem essas pregas. E nelas eu vou encontrar as aberturas dos ductos das glândulas sublingual e submandibular. Tá certo? Se eu pegar essa imagem, ó, tá vendo? Tá vendo? Cheio de orifício. Isso aqui são as aberturas dos ductos da submandibular e do ducto da sublingual. Portanto, a glândula submandibular e sublingual desemboca saliva aonde? Desemboca saliva na cavidade oral, especificamente em que parte da cavidade oral? Abaixo da língua. Tá certo? Está aqui abaixo da língua. E a glândula parótida, está aqui grandona, ó. A glândula parótida é quem produz a maior quantidade de saliva. Ela joga saliva na cavidade oral? Não. A glândula parótida joga saliva no vestíbulo bucal. Olha o ducto dela aqui, ó, glândula parótida. Aí o caninho aqui, ó. Esse caninho aqui é o ducto da parótida, ó. Olha o nome aqui, ó, ducto parotídeo, ó, o ducto da parótida. Então ele conduz, ele leva a saliva até essa região aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa elevaçãozinha tá bem aqui, ó. Isso é uma papila, ó, papila do ducto parotídeo. Papila é uma elevação, é uma dilataçãozinha. E nessa papila existe o quê? A abertura do ducto parotídeo. Então a glândula parótida,
que é essa glândula grande aqui que está localizada próximo do ramo da mandíbula, né? Do ramo ascendente da mandíbula. Essa glândula parótida produz saliva e joga a saliva no vestíbulo bucal. A glândula submandibular e glândula sublingual produz saliva e joga onde? Joga na cavidade oral, especificamente abaixo da língua. Perfeito? Pronto. Então isso é a importância das glândulas salivares. Então, de um modo geral, repito. Se eu perguntasse para vocês, glândula salivar, qual a importância da glândula salivar? Obviamente, produzir saliva. Essa glândula salivar, as glândulas salivares são divididas em dois grupos de glândulas. Quais são? As glândulas menores e as glândulas maiores. Quais são as glândulas menores? Glândula labial, glândula lingual, glândula palatina e na bochecha tem uma glândula molar. Quais são as glândulas maiores? São três. Glândula parótida, glândula submandibular e glândula sublingual. A glândula parótida produz saliva e joga onde? Na cavidade ou no vestíbulo? A glândula parótida produz saliva e joga no vestíbulo. A submandibular e a sublingual produz saliva e joga onde? Joga na cavidade oral. Perfeito? Abaixo da língua. Então, olha, na boca, de um modo geral, eu tenho três frênulos. Observando essa imagem. Ó. Eu tenho um eixo que eu já mostrei, que é o frênulo lingual, que vai limitar o movimento da língua. Aqui no lábio, ó, no vestíbulo da boca, eu tenho aqui, ó, frênulo do lábio superior. E aqui embaixo, o frênulo do lábio inferior, que são estruturas que limitam o movimento dos lábios. Ok, gente? Então, recapitulando aqui, vamos voltar aqui mais uma coisa. Portanto, ó, o teto da cavidade oral, teto é o palato. Dividido em quê? Palato duro e palato mole. O palato mole é isso aqui, ó. O elemento que é mais importante nesse momento que a gente vai visualizar no palato mole é isso aqui, ó, que é chamado de úvula palatina. Aí aqui na delimitação posterior eu tenho essa abertura que é o istmo das fauces. Aí olha aqui um detalhe importante. Aqui nessa abertura, no istmo das fauces, eu quero que vocês observem com muita atenção. Repara, eu vou mostrar em outra imagem lá atrás, depois eu volto para cá. Observa aqui, eu tenho dois arcos, olha só. Esse mais externo, esse arco mais externo, onde eu estou contornando a língua aqui, contornando com essa seta, ou esse arco mais externo, que eu vou chamar de arco palatoglosso, olha o nome aqui, ó, arco palatoglosso, e um arco mais interno, ó, esse outro aqui, ó, que é chamado de arco palatofaríngeo. Então esses arcos estão localizados aqui no istmo das fauces. Então eu tenho o arco palatoglosso, o arco palatofaríngeo. Entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo, eu vou encontrar essa estrutura aqui, essa bolinha aqui, ó, que é chamada, o nome aqui, ó, tonsila palatina. Eu vou mostrar na outra imagem. A tonsila palatina é isso aqui, ó. Olha lá aqui, ó. Dá para ver até melhor para escrever, ó. Aqui, ó, arco palatoglosso, arco palatofaríngeo, que é o final, a delimitação final da cavidade oral. Depois do arco palatofaríngeo é faringe aqui, ó. Aqui é faringe. Eu já estudou isso. Então tem arco palatoglosso, arco palatofaríngeo. Entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo eu tenho a tonsila palatina, ó. Tonsila palatina. O que é essa tonsila palatina? É a famosa amígdala, que muitos de vocês talvez tenham até problema com relação às amígdalas. A amidalite, por exemplo. Talvez alguns de vocês possam até ter retirado as amígdalas, quando ela tem infecção recorrente, o cara tem muita infecção nas amígdalas, então é indicado você fazer a retirada das amígdalas, né? Para poder evitar
essas infecções recorrentes necessitando tomar antibiótico com frequência, que pode gerar futuramente outro tipo de problema, como febre reumática. Aí você tem que retirar as amígdalas. Tá certo? Então aqui no final, aqui nessa abertura, no istmo das fauces, a gente observa o arco palatoglosso, o arco palatofaríngeo. Entre os arcos palatoglosso e palatofaríngeo, eu tenho esta bolinha aqui, que é a tonsila palatina, que é um elemento importante, funciona igual a tonsila da faringe. Ó. É um órgão do sistema linfático, né? Produz células de defesa do nosso organismo. Tá certo? As amígdalas. De boa? Então pronto. Isso é a nossa boca. Tá bom? Então aqui nesse primeiro momento nós já estudamos a boca. Aí lembra da divisão anatômica, falar um pouquinho dos dentes, falar um pouquinho da língua, das glândulas salivares, enfim. Já falamos da boca, falamos das glândulas salivares. Aí vamos deglutir, ó. Coloquei o alimento na boca, deglutir. Então, quando você coloca o alimento na boca, mastiga, tritura, o alimento é envolvido com a saliva e você vai fazer a deglutição. Aí esse alimento vai se chamar agora de bolo alimentar. Tá certo? Bolo alimentar. Então, quando quando o alimento é deglutido, ele sai da boca e vai para a nossa faringe. Então, aqui é a faringe, ó. Aí nós já estudamos a faringe, eu não vou repetir isso não, tá? Então, a boca está aqui, ó. Quando o cara deglute, a língua está aqui, deglutiu, o alimento é empurrado para a nossa faringe, que é aqui atrás. Só para lembrar, já estudamos isso no sistema respiratório, a faringe é dividida em 3 partes. Não é? Quais são as porções da faringe? Anatômica, divisão anatômica da faringe. Então nós temos, é dividido em nasofaringe, que é essa daqui, ó, que está em contato com a cavidade nasal. Essa do meio aqui onde está a setinha eu vou chamar de orofaringe, está em contato com a cavidade oral. E aqui embaixo a laringofaringe, que está em contato com nossa laringe. Então essa é a divisão anatômica da laringe. Tá certo? Então eu já falei sobre laringe, em sistema respiratório. Então vamos adiantar. Então repito, coloca o alimento na boca, mastiga o alimento. Depois da deglutição, esse bolo alimentar vai ser conduzido até a faringe. Aí da faringe, o alimento vem para cá. Ó. Faringe, está aqui em cima, o alimento vem para esse órgão, que é o nosso esôfago. Tá bom? Que é o nosso esôfago. Vamos falar um pouquinho do esôfago. Gente, o esôfago é o terceiro órgão do canal alimentar. Tá? Então, primeiro órgão, boca. Segundo órgão, faringe. Terceiro órgão, esôfago. Então, o esôfago é o terceiro órgão do canal alimentar. Órgão esse constituído por músculo, é um órgão muscular, tá certo? E que tem uma função bem simples, o nosso esôfago. O esôfago é um órgão que tem a função de conduzir o alimento até o nosso estômago. Então, quando o cara deglute, lembra, o esôfago é um músculo. Esse esôfago vai começar a fazer contrações. As contrações musculares que o esôfago faz, na verdade, que o sistema digestório faz, esôfago, estômago, intestino, são chamadas de contrações peristálticas. É o famoso peristaltismo, são contrações peristálticas. Então, através dessas contrações peristálticas, o esôfago realiza a função de quê? Só tem uma função: conduzir o alimento da faringe, que está aqui em cima, conduzir o bolo alimentar, melhor dizendo, conduzir o bolo alimentar da faringe até o nosso estômago, que eu vou estudar daqui a pouco. Tá certo? Essa é a função do esôfago. Um órgão simples. E ele é dividido anatomicamente nas seguintes porções, né? Divisão anatômica do esôfago. A primeira parte do esôfago é essa aqui, ó. Parte cervical, que é aqui em cima. Então o esôfago está dividido, divisão anatômica do esôfago, parte cervical. Essa outra, que é a maior de todas, parte torácica, está aqui o nome, ó, parte torácica. E aqui, essa partezinha, ó, especificamente essa aqui, ó, que está atravessando, isso é um músculo, é o diafragma. O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen. Essa partezinha aqui, ó, eu vou chamar de parte diafragmática. E essa outra, eu vou chamar de parte abdominal. Então tem 4 partes. Parte cervical, parte torácica, parte diafragmática e parte abdominal do esôfago.
Tranquilo? Essa é a função do esôfago e essa é a divisão anatômica dele. Beleza? Aí depois do esôfago, o bolo alimentar chega no estômago. Aí eu vou deixar para falar de estômago na próxima aula da gente. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, vocês vão estudar isso aí, assistir essa videoaula e façam a seguinte atividade. Vocês irão, olha só, fazer um resumo dessa videoaula, falando tudo que eu expliquei para vocês. Falar sobre a divisão da boca, falar sobre as glândulas salivares, falar sobre a língua, sobre os dentes, falar sobre o esôfago. Então façam um resumo dessa videoaula. Beleza? E me entregue esse resumo na próxima terça-feira. Tá certo? Então, com relação à nossa atividade sobre esôfago, sobre o sistema digestório, essa primeira aula é isto. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.